qual é a etnia do anticristo, de qual povo surgirá o anticristo. É certo que a palavra de Deus temos profecias a respeito da destruição do templo e da cidade de Jerusalém. Foi profetizado por Jesus aos seus discípulos em Mateus 24 e por Daniel no seu próprio livro, em Daniel 9, verso 26. Fala que o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santo templo. Esse príncipe que há de vir refere-se à pessoa do anticristo. E a própria escritura fala que ele virá da mesma etnia daqueles que destruiriam o segundo templo e a cidade de Jerusalém. Fato esse que se cumpriu no ano 70 d.C. e é relatado por alguns historiadores. Um muito bem conhecido é Flávio Joséfo. E ao longo dos anos, muitos cristãos sinceros sempre interpretam que o imperador César Tito desceu com as tropas romanas, destruíram a cidade de Jerusalém e o Santo Templo, então alegam que o anticristo seja ou um europeu, ou um italiano, ou seja, um dos papas da Igreja Católica. Quando fazemos alguns questionamentos, isso soaria meio estranho. Qual seria o motivo do imperador romano César Tito destruir Jerusalém e o Templo de Jerusalém, sendo que não era costume do Império Romano do Ocidente destruir a crença e a cultura de nenhum dos seus povos conquistados? O Império Romano ele sempre aderiu para dentro do seu império a crença e a cultura dos povos conquistados. Inclusive, eles preservaram o idioma do império antecessor, que foi o Império Grego. Então não faz o menor sentido o imperador romano ter um ódio mortal pelos judeus. Outro ponto interessante que não faz sentido o anticristo ser um papa católico ou um cristão evangélico ou protestante, porque uma das características do anticristo é negar o pai e negar o filho. O cristão, no modo geral, ele enxerga Deus como pai e Jesus como filho. Então teria que ser uma religião que não enxerga Deus como pai nem filho. Hoje só se encaixaria o islamismo e o judaísmo. Um ponto interessante é que não faz muito sentido um líder, um messias judeu, destruir o próprio povo judeu, porque em Apocalipse profetiza que esse líder, o anticristo, ele se levantará em ódio contra os judeus. É certo que os judeus eles esperam o Messias, mas nós temos que entender que os muçulmanos também esperam um Messias islâmico. Em nenhum momento das escrituras sagradas fala que os judeus irão receber o Messias. Só fala que o Messias se assentará no norte do templo e ele se julgará ser Deus, e na metade do acordo de paz que ele fizer, que é chamado na Bíblia de grande tribulação, ele se levantará em ódio mortal contra os judeus e contra os cristãos. E o único povo hoje que tem o perfil de se encaixar nessa profecia bíblica, que tem um ódio histórico pelos judeus, ódio de irmãos, e também tem um ódio pelos cristãos, por chamar Deus de pai e Jesus de filho, são os radicais terroristas do islamismo. Aqueles que de fato seguem o livro sagrado do Alcorão encontram que judeus e cristãos são considerados inimigos, os judeus pela rixa histórica e os cristãos por chamarem Deus de pai. E voltando aos historiadores, Flávio Joséfo, que além de historiador foi uma testemunha ocular dos acontecimentos no ano 70 d.C., ele relata no livro A História dos Judeus que o imperador César Tito desceu de fato a Jerusalém com as tropas romanas pretorianas para tentar salvar o templo e a cidade de Jerusalém, que estavam sendo destruídas pelos soldados romanos provincianos. Tinha uma divisão de soldados, ou seja, os soldados romanos nascidos em Roma eram aqueles que eram responsáveis pela guarda do imperador. E os soldados que conquistavam o direito de ser cidadão romano e entravam para o Império Romano, o que nós podemos chamar de Império Romano do Oriente, eram soldados locais que eram chamados de soldados romanos provincianos. Outro historiador bem aceito, que é Públio Cornélio Tácito, ele relata quais foram as tropas que destruíram Jerusalém no ano 70 d.C., que eram tropas formadas por árabes descendentes de Ismael. Pela profecia bíblica sobre a descendência de Ismael e pelos problemas que a descendência de Ismael causaram aos judeus ao longo da história, eles sempre foram e sempre serão os inimigos considerados de Israel. E essa prática de uma pessoa conquistar o direito de cidadania romana era comum nos tempos da Bíblia. Tanto é que um comandante romano que
comprou o direito de ser cidadão romano em grande quantia de dinheiro, ele questionou o apóstolo Paulo de como o apóstolo Paulo conseguiu o direito de ser cidadão romano. Tinha uma lei no Império Romano que se uma pessoa comprasse o direito de ser cidadão romano, aquele benefício passava para os seus filhos. Então é bem provável que ou o pai do apóstolo Paulo ou o seu avô comprou o direito de cidadania romana. Por que eu digo isso? Porque o apóstolo Paulo ele nasceu em Tarso, que pertencia a Israel. Hoje é a atual Turquia. Então, com esse relato bíblico somado aos historiadores que foram testemunhas oculares, nós chegamos à conclusão que quem destruiu o templo e a cidade de Jerusalém foram os descendentes de Ismael, os mesmos inimigos de sempre. Então a ideia desse vídeo é fazer você analisar um pouco melhor as escrituras e também o relato desses dois grandes historiadores para ver que de fato quem destruiu Jerusalém não foram os romanos nascidos em Roma, mas sim os soldados romanos provincianos, inimigos históricos de Israel. Um forte abraço e até o próximo vídeo.